principal benefício para o empresário é a assertividade da informação, né? A gente não sai hoje mais na rua aleatório pesquisando empresas. A gente tem um sistema que tem um censo, né, todo o número de empresas, que pode ser utilizado para o planejamento da atividade e para ele tomar uma decisão de forma mais assertiva. A ferramenta foi criada para realmente atender uma necessidade de mercado que nós identificamos, né? Hoje estamos em um momento ainda de crise e muitas pessoas vão sendo demitidas e de repente quer abrir um negócio e não sabe que negócio, não sabe onde colocar esse empreendimento no mercado. Então a gente dá o suporte para ele ter realmente uma decisão, né? É uma ferramenta gratuita. Está disponível no www.radarsebrae.com.br. É fácil, é interativo, você pode pesquisar brincando no dia a dia, à noite em casa. E caso tenha alguma dúvida, aqui nos escritórios do Sebrae tem um funcionário à disposição para dar orientações. A tela inicial do sistema, ela apresenta os negócios existentes por município, né? No caso, teremos 80 tipos de negócios. Eu acesso os negócios, então a tela abre um tipo de negócio, por exemplo, né? Clínicas e consultórios, apresenta o número de empresas existentes no mercado, o investimento necessário, os custos mensais com aquela atividade, posteriormente o número de empresas fechadas naquele determinado segmento e os hábitos do consumidor daquela determinada região. O telefone de contato é o 0800 500 0800, que é o nosso call center, e no próprio site do Sebrae a gente tem um linkzinho chamado Fale com o Especialista, que o empresário pode entrar online, que tem um consultor disponível no horário de 8 até às 18 horas. Você sabe os cuidados necessários com a saúde bucal das crianças? Se não, a dentista Fernanda Amorim dá dicas aqui no programa Cotidiano para você cuidar melhor da saúde bucal dos pequenos. A higiene bucal da criança deve ser uma preocupação desde muito cedo, antes mesmo do surgimento dos dentinhos. E os cuidados começam logo nos primeiros meses de vida do bebê. Antes de ter dente, né? Antes do bebê começar a nascer o primeiro dentinho de leite, não precisa de higienização nenhuma, tá? Então não precisa fazer nada. Pelo contrário, o leite materno na boca, ele está ali para ajudar a compor a flora bacteriana. Então não se deve limpar aquela linguinha branca, nada, tá? Nasceu o primeiro dentinho, começam os procedimentos de higiene. Então, escovação normal, como escovação que a gente vai fazer durante toda a vida em todos os dentes, de leite ou permanente. Então, a mãe deve escovar o dente do bebê, tá? Com escova de dente normal, infantil e pasta de dente com flúor. Pelo menos 1000 ppm, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Odontopediatria. A recomendação, de acordo com a dentista Fernanda Amorim, é levar a criança para uma primeira avaliação com o especialista. No consultório, o dentista pode ensinar tanto a criança quanto os pais sobre os cuidados com a escovação e importância da saúde bucal. A consulta ortodôntica intervencionista em si, a gente leva mais ou menos com 5 anos de idade a criança, tá? Antes é interessante, a partir dos 2 anos, por exemplo, para a gente poder orientar, mas a nível de orientação. Com 5 anos a gente já consegue intervir em alguns tipos de problemas que podem ter a criança, né? Por exemplo, uma deficiência de crescimento ou um supercrescimento ósseo de mandíbula, de maxilas ou até dos dois, da mandíbula e da maxila, tá? Então com 5 anos é o ideal que se leve para uma consulta ortodôntica. Deve ser usada com flúor desde o primeiro dente, tá? A quantidade, o que vai mudar o problema de ingerir ou não flúor é a quantidade. Então, até os 3 anos de vida, a quantidade de pasta de dente que deve ser colocada é o tamanho de um grãozinho de arroz, tá? Mais que isso pode ser prejudicial, pode dar fluorose, pode dar problemas estomacais, náusea, vômito e tudo mais. E a partir dos 3 anos em diante, ainda na fase de criança, um grãozinho de ervilha que a gente fala, tá? Então, para os pais terem noção da quantidade de pasta que coloca. É ela que é o diferencial na escovação, tá?
O fio dental tem que ser utilizado a partir do momento que os dentes estão juntinhos um do outro. Se eu tenho dentes separados ainda na infância, eu não tenho necessidade de usar o fio dental, porque a escova vai chegar para limpar aquele local. A partir do momento que eu tenho dentes bastante juntos, um dente encostando no outro, independente da idade, eu preciso usar o fio dental. Nessa idade, quantos anos você tem, Davizinha? 3 anos. Então já tem todos os dentinhos de leite erupcionados. E aí a gente vai usar uma escova macia, com cerdas macias, escova ideal, adequada para a idade, as cerdas baixas, tá? E a cabecinha pequena. A quantidade de pasta que é colocada é 1 grãozinho de ervilha já, então vamos colocar a pastinha. Como que escova o dente? Então a gente tem alguns movimentos legais de escovar que a gente ensina, que é o movimento de vassourinha. Vamos fazer a vassourinha. De cima para baixo, ou seja, da gengiva para o final do dente, abre o bocão. Da gengiva para o final do dente, igualzinho embaixo, ó. Da gengiva para o final do dente e da gengiva para o final do dente. E o movimento de esfregão. Bocão bem grande. Não, sem língua, bocão. A boca bem grande. Isso! E o movimento de esfregão em cima dos dentinhos, tanto de cima quanto de baixo, tá? Então essa é a técnica de escovação adequada. Segura a sua escovinha. E com os dentes mais juntinhos um do outro, a gente pega um pouco de fio dental e a gente vai passar. Abre o bocão bem grande para a tia Nanda ensinar. Eu vou passar nesses aqui, um de cima, vai. A gente vai passar entre um dente e outro e vai luxar, vai brilhar, deixar brilhando aqui, lustrar direitinho esses dentes de um lado e do outro. Nessa fase a gente já consegue orientar a não usar a chupeta para não ter deformidade, né, óssea, a não chupar dedo e fazer técnicas de prevenção, às vezes até um aparelhinho se o paciente tem dificuldade de chupar o dedo, um aparelhinho para que isso seja controlado. Uma dúvida muito comum dos pais é o momento certo de colocar o aparelho ortodôntico. Hoje já existem diversos tipos de aparelhos para correção dos problemas da dentição, como nos casos de mordida aberta e cruzada. E é justamente na infância o melhor momento para corrigir más formações das arcadas dentárias. Quando a gente remete ao termo aparelho dentário, a gente vem logo na cabeça um aparelho fixo grudado no dente. Mas a gente não tem somente esse tipo de aparelho, né? Então a gente tem inúmeros aparelhos e um deles são os ortopédicos, são e devem ser utilizados ainda na fase de crescimento, por isso os 5 anos de idade, então é a fase de crescimento aí, e eles servem para redirecionar ou tentar muitas vezes impedir o supercrescimento ósseo, porque as arcadas elas precisam estar bem encaixadas entre si. Então, por exemplo, a gente considera a parte de baixo, a mandíbula, a caixa e a parte de cima, a tampa. A tampa precisa encaixar na caixa. Na hora que eu tenho uma tampa mais curta que a caixa, o problema não é dentário, é problema ósseo. Então eu vou trabalhar com expansão da arcada, eu vou trabalhar trazendo a arcada mais para frente, ou impedindo que ela vá mais para frente, mantendo ela mais posicionada posteriormente. Então esses tipos de aparelhos ortopédicos devem ser usados ainda durante a fase de crescimento. O programa Cotidiano encerra por aqui, mas se você quer rever as matérias que saíram nessa edição e nas outras edições, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, Programa Cotidiano, e conferir. Eu volto próxima semana a partir das 2 horas da tarde na sua TV Tropical, Record TV. Programa Cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae para você.